O Centro Esportivo Alagoano empata com o Tombense fora de casa e tudo sobre a partida a gente fala agora no nosso pós-jogo. Então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes, assiste o vídeo todo, mas também deixa aqui nos comentários o que é que você achou, porque esse jogo teve alguns elementos interessantes, tá? Deixando bem claro, eu acho que o CSA fez um jogo competitivo com o Tombense fora de casa, um jogo em que seria difícil, né? Porque Tombense dentro de casa, se eu não me engano, só tem uma derrota que foi para o Atlético Mineiro. Então, vencer lá já não seria uma tarefa fácil, mas o Centro Esportivo Alagoano aqui competiu com um time alternativo, reserva, não sei qual é a palavra que você vai querer usar, né? Mas o CSA fez um bom jogo, em que talvez aqui ficou aquele sentimento de que dava para vencer. Pelo que o jogo se apresentou, um jogo com poucas oportunidades, né? Eu acho que o 0-0 ficou justo para o que foi apresentado na partida, mas já adiantando, eu acho que o empate foi bem pior para o Tombense do que para o CSA, tá? Que fora de casa segue pontuando na maioria das partidas. Agora vamos ver a escalação, porque é óbvio que esse vai ser um dos temas, foi algo muito falado, porque o técnico Igor Magalhães deu um drible em todo mundo, né? A gente ficou o tempo todo batendo nessa tecla, quem é que vai ser o substituto do Brian, né? O substituto do Brian na prática foi o Gabriel Vieira, mas também tiveram outras mudanças, né? Ele colocou o Roberto de volta, né, como titular. A gente vai falar depois sobre o Roberto, né? No meio, ele descansa Camacho e Nicola e coloca Kevin e Vander, mas também coloca o Silas. E no ataque, ele descansa o Guilherme Cachoeira e o Thiago Marques e coloca Daniel Baianinho e Igor Bahia, tá? Quando a gente pega o início do jogo do CSA, tá, com esses jogadores, eu acho que o CSA começou tentando entender a partida, né? Realmente o Tombense, óbvio, jogando dentro de casa, iria buscar o resultado, mas eu acho que o CSA soube controlar. O que talvez tenha pesado foi do meio para frente não ter essa sequência de jogos com esses jogadores que ele colocou. Então, algumas mecânicas de movimentação, a gente percebia que o CSA ainda pecava. Era o Baianinho que se movimentava para o lado e o Toque vinha um pouquinho atrás. É o Gabriel Vieira, que eu acho que é um menino que tem muito potencial, eu acho que ele mostra recurso, mas como a gente falou no vídeo passado, eu acredito que ele precisa ter esse trabalho aí para ganhar mais massa muscular, algo que foi feito, inclusive, pelo Brian, para ele aguentar dar prosseguimento na jogada, né? Teve uma que ele passa muito bem, com um toque ele passa pelo seu marcador, mas aí depois ele leva um puxão e para. O Brian, ele, diferente do ano passado, hoje ele já consegue duelar um pouco mais. Aqui eu não tô fazendo a comparação Gabriel Vieira e Brian. Aqui eu tô falando de dois perfis que chegaram parecidos, de dois jogadores promissores, em que o Brian, nesse período, conseguiu evoluir fisicamente e aí o seu talento, né, foi aflorado. E aqui eu acho que o Gabriel Vieira pode ser feito dessa mesma forma, né? É uma pontuação que pode servir para que ele melhore, né? Hoje em dia o futebol é um esporte muito físico e aí eu acho que o talento dele, que eu acho que ele tem, tá? E não acho que ele fez uma má partida, eu acho que pode aflorar. Agora, desses jogadores todos aqui, eu quero destacar o Silas. A partida que fez o Silas foi muito bom, um jogador muito lúcido, né? Tava indo para o combate, algo que se espera muito dele. Alguns momentos de finalização que eu acho que o CSA às vezes peca em não tentar, não arriscar a finalização. O Silas, você percebe que abriu o espaço, ele bate. E tá correto. Né? Você tem que testar. E um dos pontos positivos dele é realmente esse chute mais forte. Então, aqui eu gostei da atuação do Silas e no geral, e aqui eu vou trazer também a tabela do campeonato, ficou muito claro que o Igor Magalhães utilizou esse jogo para você dar oportunidade para esses jogadores, obviamente, mas para você também descansar alguns atletas que vinham tendo uma sequência de jogos. Concordemos ou não, aqui eu acho que
deu certo dentro de um planejamento que o CSA colocou na competição. O Tombense ainda estava 100% na Série C. Aqui o CSA conseguiu competir, inclusive com um lance em que gera dúvida se foi gol ou não, porque a transmissão do nosso futebol não tinha uma câmera que a gente pudesse dizer, ó, essa bola realmente entrou, ou essa bola realmente não entrou, mas pela dúvida, né? E foi um lance em que o CSA mete a bola na trave, né? E não se sabe se a bola pingou dentro do gol e saiu. Mas na dúvida aí tem que prevalecer, né? Eu vou sempre nessa linha. Na dúvida, eu não consegui ter uma imagem conclusiva, aí eu vou pelo que a árbitra decidiu. E pontuando aqui a arbitragem, que é algo que é bem abaixo no futebol brasileiro e na Série C, inclusive. Mas aqui eu gostei da arbitragem. Eu acho que foi uma arbitragem bem segura, em que alguns momentos muitos árbitros poderiam se segurar e marcar um pênalti para o Tombense, né, pela posição, pelo posicionamento que ela estava, e ela foi bem convicta e não marcou. E eu acho que ela acertou nesse momento. Então, aqui eu também vou pontuar essa arbitragem que eu acho que foi boa. Agora vamos ver o porquê que eu acho que o resultado não foi ruim, tá? O CSA aqui, ele trava o Tombense, tá? Que era um confronto direto, era um jogo de 6 pontos. O CSA trava o Tombense, permanece em sétimo, mas independente do que aconteça, né, independente dos resultados, aqui o CSA vai permanecer no bolo. E a próxima partida é um jogo dentro de casa contra o Confiança. Dentre a estratégia que o Igor utilizou e o que o campeonato tá mostrando, né, eu acho que o CSA conseguiu aqui nesse confronto, se a gente for dizer alguém que se saiu melhor, né, eu acho que o empate foi melhor para o CSA do que para o Tombense. Obviamente que dava para buscar a vitória. É óbvio que a vitória aqui seria o ouro, seria o CSA aqui falando de G4 de Campeonato Brasileiro, mas eu também gosto de pontuar aqui, do primeiro ao oitavo, tanto faz, se classificam 8 e não tem nenhuma vantagem clara realmente na segunda fase. Aqui o CSA se mantém no bolo e consegue travar um adversário que dentro da competição já se mostrou que dentro de casa é muito forte. Agora a gente tem que ver como é que vai se desenrolar, né, a rodada. Vamos ver se o CSA vai perder mais posições, se vai permanecer em sétimo. Floresta e Guarani terminou 0-0, né? Então vamos acompanhar de perto e passar aqui para vocês. Eu acho que aqui ficou muito claro a estratégia do Igor, que foi dar um descanso para alguns atletas, como a gente já veio falando. O CSA tem um confronto também muito importante contra o Grêmio, né? Aí o que se espera é que contra o Grêmio, seja quem for os escolhidos do Igor, e eu acho que aqui abrem algumas opções também que ele possa utilizar, né, jogando fora de casa. Aqui o Silas tranquilamente vira uma opção, que já era, né? O Silas, ele é muito mais criticado pelo que ele fez na primeira passagem do que nessa. Aqui, por mais que a gente consiga pontuar uma coisa aqui, outra ali, mas no geral, num recorte de 5 meses do CSA jogando, eu acho que o Silas fez mais partidas boas do que ruins. Então aqui o Silas vira uma opção, né, para ser jogador mais de força, de um chute de fora da área. O Roberto já ter aí quase 90 minutos, né, já o credencia, não sei se não entrar de titular, né, porque quem vem ocupando essa vaga é o Enzo, e ele tá conseguindo suprir, sim, essa condição. Você talvez possa ter um Roberto ali no segundo tempo para acalmar um pouco os ânimos, caso seja preciso. Então, como a gente falou durante a semana, o CSA tá vivo em 3 competições, e diferente do que foi no início do ano, não dava para ele abraçar todas só com 11. Ele ia ter que recorrer ao banco. O Igor fez de uma maneira diferente do que algumas pessoas pensavam, mas aqui eu acho que o saldo é positivo. Agora, a gente espera que contra o Grêmio, o CSA seja aquele time intenso, um time que compita contra um grande adversário e, com a vantagem que ele conseguiu dentro de casa, ele consiga trazer essa classificação. Mas aí é papo para o vídeo de segunda-feira, de amanhã, não sei, né? Mas hoje a gente fica com essa análise aqui do confronto entre CSA e Tombense. Tá, eu acho que um confronto muito equilibrado, em que o CSA, dentro do contexto da competição, eu acho que sai com um ponto, e esse resultado, para o que hoje a Série C vem apresentando, eu acho que sim, foi um bom resultado. Ficou aquele gostinho que poderia ter conseguido uma vitória, mas mantém ali dentro de um planejamento, e dentro de casa o CSA vai enfrentar o Confiança na próxima rodada, e estaremos lá no Estádio Rei Pelé para apoiar o Azulão do Mutange, que aqui soma 9 pontos e, por enquanto, pelo menos, está na 7ª
colocação. Mas esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.